Deus seja louvado. Amém. Deus nos trouxe a palavra, está escrito no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste teu rosto, pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dêem-se-me cartas para os governadores além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vinham os governadores além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército de cavaleiros. O que, ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a ponta da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao ribeiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei: como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Porque ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amém. Glória ao nome do Senhor. É uma passagem onde então Neemias estava entristecido, estava com o seu coração pesado, ficou sabendo da situação que estava acontecendo no primeiro capítulo,
A Irmandade pode ler os detalhes da tristeza que tomou Neemias quando ele soube da situação como estava lá em Jerusalém. E estava tudo queimado a fogo, tudo destruído, as paredes, as portas, lá em Jerusalém. E ele se entristeceu bastante com isso, a ponto do rei perceber ali, Artaxerxes, percebeu a tristeza dele. Como hoje, por certo, alguém entrou aqui, você trouxe alguma tristeza e Deus olhou a tua tristeza também. Porque Deus contempla cada um de nós que entramos aqui. Deus sabe a situação e a condição de cada um de nós que entramos aqui. Aqui tem milhares, mas o Senhor conhece um por um. Conhece, como foi dito ainda, não é? O teu deitar e o teu levantar. Santo é o nome do Senhor. Então o Senhor manda esta palavra, pois naquele tempo o rei percebeu a situação de Neemias. O rei percebeu nele que ele estava com uma tristeza de coração. Aqui ele falou assim, não é? Quando ele era copeiro do rei, quando ele foi colocar o vinho e deu ao rei, não é? Ele disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não era uma doença física, era uma tristeza, não era uma doença que fisicamente da sua saúde, mas era alguma tristeza que estava levando ele ali. Não é isso senão tristeza de coração, porque tem coisas, algumas enfermidades que vêm no nosso corpo, que passam os dias e nós melhoramos, o corpo reage, tomamos um medicamento para remediar aquela situação, enquanto o nosso corpo reage com aquilo, e passa 3 dias, 4 dias, depende da enfermidade, o nosso corpo volta ao normal. Tem situação que nós precisamos ir no hospital, ser medicado, ficar de repouso, para poder o nosso corpo, a nossa saúde do nosso corpo voltar ao normal. Mas tem também enfermidade que é a enfermidade interior, do coração, como diz aqui. Então, uma tristeza por uma situação, é uma tristeza por um acontecimento, é uma tristeza por alguma coisa que nós estamos vivenciando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio, até às vezes, não é? Até pode acontecer até que não deveria, mas até no convívio também, até da irmandade, pode acontecer alguma coisa que nos traz tristeza, que não é uma enfermidade da carne, mas até a carne pode adoecer por alguma enfermidade também, alguma tristeza no coração. Mas hoje essa palavra vai ser rápida, o relógio na minha frente já está marcando 8 horas, o Senhor manda pregar, que Ele vai arrancar alguma tristeza de algum coração. Santo é o nome do Senhor, Ele vai arrancar, porque muita coisa também traz para nós um desgaste, um desânimo, que nós às vezes temos que nem aqui, reconstruir. Às vezes reconstruir é mais difícil do que construir. Às vezes reconstruir alguma coisa é muito mais difícil do que construir. Então, no mínimo, aqui juntou. Lá está daquele jeito. E, por certo, ele viu que ele não tinha condições para ir lá. Primeiro, que ele não podia ir porque ele não tinha liberdade de ir, porque ele era um funcionário e precisava ter a liberdade. Segundo, que ele precisava de condição financeira, precisava de ter cartas para levar, para poder passar, para poder entrar, precisava levar madeira, precisava de recursos. Acho que ele viu, além de ele ver a situação que lá estava, ele olhou para ele e falou para mim que falta recurso para fazer. Às vezes até pode ser que ele tinha boa vontade, apesar que a tristeza e o desânimo tira às vezes até a nossa vontade. E quando alguma coisa acontece na nossa vida, e nós temos alguma perda, alguma decepção, algum choro, alguma dificuldade vem, e nós então temos menos condição ainda de superar tudo aquilo e de conseguir uma superação para poder ir e falar assim, agora estou desanimado, não vou conseguir reerguer isso não, agora não tem mais condição, mas agora tem a palavra de Deus sendo pregada para ti,
para que venha uma condição que não é tua. Vai vir uma condição do céu para te levantar, mandar você perseguir, ir para frente, que o Senhor vai trabalhar. O rei percebeu e já falou: o que está acontecendo? Ele disse para ele: o que você precisa? Quanto tempo vai demorar? E o que você precisa? Ele falou: eu preciso disso, e eu vou me ausentar este tempo. E o Senhor, então, bendito o nome santo do Senhor, tocou no coração do rei. O rei fez carta, o rei preparou todas as coisas, e ele foi trabalhar. E o Senhor diz para alguém que está aqui: você não tem condição, mas eu vou ser a tua condição. As portas estão fechadas, mas eu vou abrir as portas. Santo é o nome do Senhor. E você vai reconstruir alguma coisa. Mas reconstruir é difícil. É no meu trabalho, é no meu negócio, é no meu emprego. É tanta coisa, é na minha casa, na minha família. Quem sabe hoje aqui, o Senhor vai começar uma obra de reconstrução até em algum casamento. Reconstruir é difícil, é muito difícil, mas para esse Deus não tem nada impossível. Se você abrir teu coração e essa palavra tiver lugar dentro do teu coração, o Senhor vai fazer o impossível na tua vida. Reconstrução, essa é a palavra de hoje que o Senhor nos revelou. Edificação, alguma coisa que desmoronou vai ser edificada em nome do Senhor Jesus. E é difícil, mas a mim falta tanta coisa, falta condição material, falta tempo, e às vezes falta ânimo, e às vezes falta até força de vontade. E sabe o que o Senhor revela? Às vezes falta até querer. Falta querer, que por incrível que pareça, é o que desaba tudo. Falta querer, boa vontade, querer que o Senhor faça a obra, nos desprender de alguma coisa e falar: Senhor, eu quero que tu faça essa obra, eu quero, Senhor. E o Senhor te diz: abre o teu coração, que eu vou entrar na tua vida e você vai ser modificado por esta palavra. Porque às vezes, como diz o mundo, jogou a toalha, não quero mais saber, não quero mais. Não quer por quê, irmão? Por que não quer, irmã? Por quê? Se Deus está aqui falando que Ele vai ser contigo, Ele vai mudar até algum sentimento de algum coração que está aqui. Porque o Senhor tem esse poder de fazer a obra. Então, Ele foi falar com o rei: mas eu preciso de tanta coisa. Mas o rei deu tudo o que ele precisava. Tudo. E o Senhor disse para alguém que está aqui: você quer que eu entre com poder na tua vida e faça uma obra? Você abre o teu coração, ou o teu coração está fechado? Não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho. O Senhor te disse: se você abrir hoje o teu coração, o Senhor vai entrar com poder para fazer uma obra na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Mas você precisa querer. O Senhor não obriga a nada, ninguém a nada. O Senhor, Ele nos incentiva. O Senhor, Ele nos empurra. Mas muitas vezes nós não queremos ajuda. É que nem aquele que vai no médico, está com enfermidade, chega lá no médico, o médico prescreve: você tem que fazer isso. Volta para casa e não faz nada. E quer melhorar como? Não faz nada. O médico fala tudo que tem que fazer. Não vou fazer nada disso, não. E aí, o que adiantou? Não é? Irmandade, o Senhor está mostrando. O Senhor está mostrando que hoje entrou alguém aqui que você veio, mas você dentro de ti, você não quer a mudança. Mas o Senhor te convida hoje para uma mudança. Santo é o nome do Senhor. Abre o teu coração, que o Senhor vai fazer uma grande obra em ti e na tua casa, no teu trabalho, seja onde for. E Ele tem as ferramentas e Ele tem as condições para fazer esta obra. Glória ao nome do Senhor. E entrou aqueles que não querem ver o progresso. Não querem ver. Então, entrou aqueles que Ele falou assim: para os levante-nos, edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, não é?
Neemias foi e falou, vamos levantar, vamos aí, vamos fazer o que vai acontecer. Mas tem aqueles que eram o contrário, tem aqueles que não querem ver o bem. Tem aqueles que não querem ver o bem de uma casa, não querem ver o bem do trabalho, não querem ver o bem de alguém. Tem aqueles que torcem para, não é? Só que pode torcer quanto torcer. Você tem um Deus na tua vida, santo é o nome do Senhor. Ele não só torce, porque uma coisa é torcer, outra coisa é fazer a obra. Não é? Não é? O Senhor não é que Ele está torcendo para você, Ele está te ajudando. E hoje essa palavra Ele estica a sua mão e fala assim, me dá a tua mão que eu vou te levantar. Santo é o nome do Senhor. Então aqueles que não estavam querendo ver a obra, ainda foram falar se eles estavam querendo se rebelar. E olha o que Neemias respondeu. Olha o que Neemias respondeu. Esta frase você vai sair com ela hoje e vai carregar ela. Leve esta frase com você. É a última frase, depois se você quiser ler de novo em casa, guarda esta frase, o que Neemias respondeu. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Dá para crer que vai ter prosperidade, irmão? Dá para crer que vai ter prosperidade, irmão? O Deus do céu é o que nos fará prosperar. Leve essa palavra, guarda essa palavra. Nada vai embargar a tua carreira, que diz o Senhor. Aleluia! E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Não é? Nós vamos levantar e vamos fazer, nós não vamos ficar parados, não. Nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês que estão achando que não tem justiça e nem memória em Jerusalém. Aqueles que estavam não querendo ver a obra, você não vai ter também, você não vai participar da obra. Mas aquele que quiser trabalhar, levantar, ele vai participar da obra de Deus. Então, glória a Deus, sai daqui, levanta esta palavra, que o Deus dos céus é que vai te fazer prosperar. Alguém está querendo embargar a tua carreira, alguém está querendo atrapalhar a obra de Deus na tua vida, nada vai embargar. A palavra de Deus te diz, como diz aqui, levantaremos e edificaremos. Essa palavra é material e essa palavra é espiritual. O Senhor vai te ajudar a edificar alguma coisa. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu emprego, no teu desemprego, na tua enfermidade, o que for. Leva essa palavra no teu coração. Alguma coisa o Senhor vai de novo edificar na tua vida. Deus seja louvado. Vamos agora juntos agradecer a Deus com uma oração. Deus. Hoje no espaço infantil a palavra foi Neemias, a reconstrução dos muros. Glória ao nome do Senhor. Hino 91. O Senhor vai reconstruir mesmo alguma coisa. As crianças clamando lá, até alguma casa o Senhor vai reedificar também. Santo é o nome do Senhor. Tiveram presente lá no espaço infantil 14 meninas e 23 meninos, um total de 37. Glória a Deus. E a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça, os conselhos da Santa Palavra permaneçam em nossos corações. Amém.